Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatanine. Jai Srila Prabhupada Ki, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje vamos ter mais essa aula matinal, dando prosseguimento ao capítulo 7 do Bhagavad Gita, o conhecimento acerca do Absoluto. Então hoje nós vamos falar o verso 27. No verso passado, 26, Krishna explica que ele é o conhecedor, absoluto de tudo, que ele conhece todas as entidades vivas e que ninguém o conhece completamente. Por ele ser Deus, ninguém pode compreendê-lo assim, na sua absolutividade. Somos partes do todo, logo a parte, compreende uma parte do todo como parte que é. Logo, cada pessoa tem uma correspondência relativa com esse todo, numa relação eterna, Então, Krishna está falando isso. Mas ele, como todo, ele conhece totalmente as suas partes, já que as suas partes são ele mesmo, Então isso é uma colocação metafísica, é uma forma de entendermos, a nossa posição diante de Deus, Krishna, como ele está descrevendo aqui nesse capítulo 7, já que estamos falando do conhecimento acerca do Absoluto. Então Krishna diz: ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Aqui, Krishna, ele está chamando Arjuna de vencedor do inimigo. Logo, essa é a posição de um guerreiro, de uma pessoa que vai para o campo de batalha da vida para vencer a ilusão. O inimigo da alma é o seu esquecimento, de sua posição como servo eterno de Krishna. Logo, Arjuna, aqui na história do Bhagavad Gita, ele vai vencer a ignorância através da recepção da sabedoria que Krishna está passando. E aqui no Bhagavad Gita, o Arjuna significa ou representa aquilo que somos. Porque Krishna, inicialmente, ele iludiu Arjuna, para que ele pudesse ser como um de nós, que em ilusão vai compreender a sabedoria do Bhagavad Gita e vai vencer esse inimigo, que é a nossa mente que está projetando um falso ego no mundo material, dessa forma, De modo que Krishna também fala que todas as entidades vivas nascem em ilusão. Todo mundo, quando aparece nesse mundo, ou porque está aqui nesse mundo material, basicamente está iludido. Existem níveis de ilusão, Algumas pessoas estão mais conscientes de sua posição espiritual, porém quem está aqui nesse mundo e já não é assim um devoto assim completamente puro de Deus, mas mesmo que seja muito avançado em conhecimento ou realização espiritual,
se ele já não está vivendo na plataforma pura de consciência, né, e de amor com Krishna, então essa pessoa é iludida. Então, quando a pessoa nasce nesse mundo, né, assim, basicamente já vem nessa situação de ilusão, onde ela vai ter que receber esse conhecimento para, né, se tornar um Arjuna consciente. Então, Krishna está falando aqui, né, Arjuna, você é o vencedor do inimigo que faz você se identificar com esse corpo material. Então, o falso ego, né? O falso ego é o pior de todos os inimigos. Na verdade, o falso ego é a identificação da mente com a matéria. Então, essa é a ilusão. Todo mundo nasce, aí cresce, já se identifica com o corpo físico, e aí a ilusão vai continuando de vida após vida, até o momento em que a pessoa realmente recebe, né, a misericórdia, ou a lição de uma pessoa mais avançada espiritualmente, e essa alma acaba, né, ensinando essa sabedoria do Bhagavad Gita, onde a pessoa se liberta da energia ilusória. Então, Krishna está falando que as pessoas aqui nesse mundo material, elas são confundidas pelas dualidades, né? Dualidades de bom, mal, negativo, positivo, certo, errado, religião X, religião Y, noite, dia, frio, quente. Tudo aqui nesse mundo material se manifesta através de polaridades, né? Polaridades que se completam. Então, quando falamos felicidade no mundo material, por trás dessa felicidade está a infelicidade. E quando falamos de infelicidade, por trás está a felicidade. Logo, esse mundo material, ele é mutável o tempo todo, né? Oscilante. Uma hora estamos bem, uma hora estamos mal, uma hora uma coisa que é certa é errada, outra hora que a coisa é errada é certa. E assim prosseguimos, né? Ficamos confundidos por essas dualidades o tempo todo, porque é assim que age a natureza ilusória de Deus nesse mundo. Então isso aí tudo faz parte, né, do inimigo, é o falso ego, o intelecto, a mente tentando viver sem Krishna, né? Sem esse centro supremo, a pessoa fica completamente perdida nesse mundo de dualidades, de opostos, né? Porém complementares. E essas dualidades, elas surgem, Krishna está falando nesse verso aqui, do desejo e do ódio. Do desejo, assim, Krishna chama no Bhagavad Gita esse desejo de luxúria. Luxúria é quando você quer experimentar a natureza material, ou ser feliz, ou ter muito prazer nesse mundo material através do seu falso ego. Isso é o desejo, né? Por isso que tem as dualidades, né? Você pode desejar, né, o bem ou o mal. Esse desejo, né, intenso que temos de experimentar a vida material, que Krishna chama de luxúria, ele explica que surge do modo da paixão. O modo apaixonado da natureza significa que você está confuso no seu falso ego, porque você quer desfrutar ao máximo o mundo material. E também você está confuso, né, com o sentimento de ódio, que é essa frustração quando você não consegue realizar o seu desejo. Esse ódio, ele surge do modo da ignorância, quando você não sabe que jamais você poderá ser feliz ou satisfeito realizando, assim, desejos materiais. Os desejos materiais são, assim, infindáveis, né? Pode ser que você realize um desejo na sua vida, mas
Daqui a pouco você já não está satisfeito, aquilo não preencheu o seu espírito, de modo que você vai querer ter outro desejo, né? E outro desejo. E são exatamente esses desejos que mantêm a continuidade da sua forma física, né? Então, cada vida que você tem é o fruto de desejos que você teve numa vida passada. Então, nessa vida, se você está se identificando com o seu falso ego e ainda assim não se rendeu a Krishna, a Deus, mas está tendo assim vários desejos, assim, você tem uma mente luxuriosa, querendo experimentar todos os prazeres da matéria, assim. Então, quando você abandonar esse corpo material, se esses desejos não foram realizados nesta vida, você vai adquirir outro corpo, né, que vai ser a continuidade para tentar realizar os desejos atuais que não vingaram, né, vamos dizer assim. Então, temos que ter muito cuidado com o tipo, né, de desejos, né, o que estamos desejando nessa vida realmente. O Bhagavad Gita e Krishna, ele fala, né, para sairmos de toda essa confusão, para vencermos esse inimigo, né, que está manifesto nessa dualidade de desejo e ódio. Isso vai nos libertar definitivamente da falsa identificação com o mundo material e vamos assim, né, se nos libertamos, nos rendendo a Deus, a Krishna, conforme ele fala aqui no Bhagavad Gita, depois que temos esse conhecimento, né, sobre ele, a morte, quando vier, vai, né, nos dar essa liberação, porque você estava mantendo assim o desejo de realizar Deus. Esse é a natureza real do desejo, né? No mundo espiritual, os desejos continuam na forma de amar a Deus cada vez mais. Então, esse mundo material, como Krishna está falando aqui, é simplesmente essa confusão, onde você está desejando o tempo todo as coisas materiais e está se frustrando, né, continuamente, e essa frustração se manifesta na forma de ódio, né? O ódio tem várias variantes assim de sentimentos, né? E a frustração é isso, é quando você quer algo que outra pessoa tem e aí você não consegue, e você fica com raiva daquela pessoa, ou de uma situação que você quer viver, mas não consegue porque não tem, assim, né, posses ou riqueza. Tudo leva a essa posição onde você está sempre lutando, né, para satisfazer os seus desejos, e essa é a luta árdua da vida, né, que não te leva a lugar nenhum, que apenas te aprisiona. Então, quanto mais desejos você tiver nesse mundo material, mais isso significa que você vai continuar em outra vida, e outra vida, e outra vida, e sempre alimentando mais desejos e ficando com cada vez mais ódio. É um poço sem fundo, né? Você pode, é como você jogar água num balde sem fundo, tentando encher esse balde, mas não é retido no balde a água. Assim também, quanto mais desejos você tem, mais eles se vão e você fica sentindo um grande vazio. Por isso Krishna, né, Deus vem nos ensinar que somente esse desejo, né, de servi-lo, de amá-lo, de considerá-lo, né, um amigo supremo, e viver na paz com Krishna é o que vai satisfazer realmente o nosso espírito nessa condição, né, eterna e real. Krishna é o amigo supremo. O resto é classificado como inimigo. Tudo aquilo que nos afasta do amigo supremo, Krishna, é considerado o nosso inimigo.
E daí Krishna estar aqui falando para Arjuna, ó vencedor do inimigo, né? Todas as entidades vivas nascem em ilusão. Então, reconheça-me como a suprema personalidade de Deus e saia dessa ilusão, né? Abandone todos esses desejos que simplesmente desviam a sua consciência de mim. Abandone esse ódio por não estar conseguindo as coisas materiais. Reconheça que eu sou o proprietário de tudo e que você não pode possuir nada. Por isso Krishna explica, né, sobre o desapego do mundo material. Temos que nos desapegar com consciência, não reprimindo as coisas materiais, mas reconhecendo o Senhor Krishna como o supremo desfrutador, né, e dono e senhor de todas as coisas. Dessa forma vamos nos libertar do desejo e vamos tirar do nosso coração esse sentimento, né, odioso, raivoso, angustiado, de mágoas, todas essas negatividades que vêm do modo da ignorância, onde ignoramos a nossa essência, a nossa espiritualidade. Então vamos agora para o significado de Srila Prabhupada. A verdadeira posição constitucional do ser vivo é uma de subordinação ao Senhor Supremo, que é conhecimento puro. Ao deixar-se iludir, afastando-se deste conhecimento puro, o ser vivo ficará sob o controle da energia ilusória e não poderá compreender a suprema personalidade de Deus. A energia ilusória manifesta-se na dualidade produzida pelo desejo e pelo ódio. Devido ao desejo e ao ódio, o ignorante quer tornar-se uno com o Senhor Supremo e inveja Krishna como a suprema personalidade de Deus. Aqui nesse ponto que Srila Prabhupada está falando, é muito importante entender, né, que esse sentimento odioso que muitas vezes nós manifestamos é porque, no fundo, invejamos Krishna, Deus, né? Porque, na verdade, lá no fundo, o nosso ego, né, se torna um super ego, assim, ele quer se tornar o próprio Deus. Essa rebeldia, né, de não nos rendermos a Krishna, aceitando que ele é a suprema personalidade de Deus, faz parte do nosso trabalho, da nossa lição aqui nesse mundo material. Então, Krishna muito bondosamente, né, respeitando o nosso desejo de se tornar Deus, né, nós queremos ser o próprio Deus, não queremos servir a Deus. Então, respeitando o nosso direito, assim, de tentar ser Deus, assim, Krishna cria esse mundo material e depois de muitas vidas nos frustrando, né, em nossas tentativas de ser Deus, vamos acabar reconhecendo Krishna, né, como a suprema personalidade maior, né, e aí nos rendemos a ele e esse ódio é dissipado. Então faz parte da lição da energia material estarmos aqui tentando ser Deus, e isso aí é a inveja, né? Por isso que odiamos, né? Porque o devoto puro de Krishna, ele sempre vive em amor puro por Deus, e automaticamente entendendo a manifestação material como uma expressão divina, ele passa a amar a toda a existência, todos os seres dessa existência, porque ele entende que essas pessoas estão
vivendo numa espécie de inveja, de dor, né, de vazio existencial. E dessa forma, assim, o devoto puro, ele tenta de alguma forma instruir a essas pessoas para que os corações delas sejam preenchidos com a verdadeira sabedoria, para que elas possam canalizar os seus desejos, né, amorosos ou de preenchimento na verdadeira realidade, no absoluto, né? É isso que é o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é Krishna se mostrando quem ele é para nós, para que nós tomemos, né, essa decisão última, né, de parar de ficar nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, entendendo que nenhum desejo, assim, nenhum prazer que tenhamos aqui nesse mundo material é real, né? Tudo aqui é ilusório. Só quando estamos vivendo em Krishna, né, sentindo em Krishna, pensando em Krishna, é que a realidade vai se manifestando cada vez mais no nosso coração e nos preparamos para sair dessa prisão material, onde Krishna nos deu a oportunidade para tentar ser Deus, né? Logo, essa inveja faz parte. Você invejar Deus, né? Faz parte, porque quando você realiza Deus, depois de tantas vidas em desejos, né, equivocados nesse mundo material, você vai se tornar um devoto puro de primeira qualidade, porque você experimentou, assim, o pior do pior da alma, né, nesse sentimento luxurioso e odioso. Assim, Krishna diz que quando você volta para o mundo espiritual, você nunca mais, né, volta para cá, porque você experimentou aquilo que é mais escuro e pesado, né? Krishna, assim, ele é muito amoroso, né, te dando essa oportunidade de você vir para uma atmosfera material, assim, de várias dimensões e se perder por aqui. Porém, Krishna, ele está sempre dentro do nosso coração. E ele também vem pessoalmente, assim, falando o Bhagavad Gita, né? Inclusive, ele colocou Arjuna em ilusão também para ficar no nível da nossa compreensão do que devemos fazer. Se estudarmos o Bhagavad Gita com atenção, a nossa consciência vai aceitando a instrução de Krishna, né? E no fim, Krishna fala que para quem estiver com ele nessa consciência transcendental, será completamente vitorioso, porque toda a prisão, todo o medo, toda essa luta que nós travamos com a energia material, ela é uma fantasia da nossa mente. Então, logo você esteja em consciência de Krishna, você já está transcendental a esse mundo material, você fica em paz interna, né? E esse sentimento de Ananda, da essência daquilo que você é, começa a se manifestar. Simples assim. É uma tomada de atitude, de você reconhecer que você está simplesmente iludido há várias vidas e que agora eu não quero ficar mais iludido, eu quero me render a Krishna, eu quero estudar o que ele está falando, né? Eu quero realizar Deus dentro do meu coração para sair dessa panaceia, né, iludida de dualidades, onde eu fico manipulado pela minha ignorância ou pela força, né, do modo da paixão. Então isso tudo é a proposta do Bhagavad Gita, né? Saia dessas dualidades, assim. Viva no amor de Deus, pense sempre em Deus, né? Reconheça a presença dele dentro do seu coração, amavelmente, né? Vida após vida, essa voz interna divina tentando te levar para a realidade, né? Por isso que o Cristo diz, né? Se você conhecer a verdade vai te libertar. Então vai te libertar da sua própria mente, que cria esse falso ego, né? Que está aí vivendo assim
totalmente assim, às vezes ateu, a pessoa não quer nem saber de Deus, não acredita em nada, e vive uma vida assim, né? Então Prabhupada continua a dizer: os devotos puros, que não estão iludidos, nem contaminados por desejo e ódio, podem compreender que o Senhor Sri Krishna aparece por meio de suas potências internas. Porém, aqueles que estão iludidos pela dualidade e ignorância pensam que a suprema personalidade de Deus é um produto da energia material. Aqui, né, esse ponto aqui é quando Krishna aparece por meio de suas potências internas. Krishna, ele aparece, né, ele está presente como super-alma. A super-alma, né, Deus em nosso coração, é Krishna manifestado através de sua potência interna. Por isso que quando nos associamos com Deus em nosso coração, automaticamente entramos na potência interna de Krishna, que é exatamente a condição que nos favorece para realizá-lo, ou para dar uma abertura em nossa consciência para que Krishna, né, possa se manifestar como ele realmente é. Mas se nós ficamos vivendo na potência, né, externa, o material de Krishna, nós não vamos entender Krishna, vamos pensar que ele é um produto dessa energia material, porque vamos estar comparando a pessoa de Krishna com a nossa pessoa, nossa personalidade, né? Então temos que ter essa compreensão, né, transcendental. Não fiquemos assim analisando Krishna com o nosso intelecto, porque nunca vamos compreender Krishna. Mas se entendermos a manifestação dele pela potência interna, naturalmente isso vai facilitar muito o nosso caminho e também, né, o que Krishna quer de você. Então essa ilusão, né, pela dualidade, né, e ignorância que faz a gente pensar que Krishna é algo relativo à energia material, é o nosso, né, Prabhupada está falando que é o nosso infortúnio. Ele diz: iludidas, essas pessoas manifestam sua dualidade sob a forma de desonra e honra, miséria e felicidade, mulher e homem, bom e mal, prazer e dor, e etc., né? Pensando: esta é a minha esposa, esta é a minha casa, eu sou dono desta casa, eu sou o marido desta mulher. Estas são as dualidades decorrentes da ilusão. Aqueles que caem vítima dessa ilusão e vivem num mundo de dualidades são verdadeiros tolos e por isso não podem compreender a suprema personalidade de Deus. Então aqui Srila Prabhupada finaliza, né, o seu significado, né, mostrando todos esses conceitos duais que são relativos ao falso ego, que se identifica com o corpo sutil mental e com o corpo grosseiro físico. A pessoa tem esse sentimento, né, de desonra, de honra, de melhor, de pior, ou que a vida é um sofrimento, ou que a vida é boa, né, se identifica que eu sou feminino, eu sou masculino, assim, né, que aquilo é bom, aquilo é mal, que aquilo ali dá prazer, aquilo dá dor, mas tudo isso é relacionado ao corpo físico, né, e o corpo psicológico. A pessoa vive nessa dualidade, né? Quem compreende isso pode se libertar facilmente, né, de todos esses aspectos emocionais, porque a alma, quando ela está situada em Krishna, né, na realidade divina, ela já não assim se deixa afetar por certos, né, prazeres e certas dores, porque ela está além disso.
ela não está mais desejando, né, a materialidade, e consequentemente, se você não deseja a matéria, então você também não sofre, porque quando a coisa não vem, né, tanto faz se veio ou não. Quando você está em Krishna, rendido a Deus, tudo está sob o controle completo de Krishna. Então você flui na vida de uma maneira agradável, entendendo que existe um ser supremo que está controlando tudo. Logo, se você se rende a Krishna, né, tudo o que Krishna quer, ele fala, então eu vou conduzir você nessa vida de uma maneira, né, a maneira que eu quero, né. Por exemplo, Arjuna, ele chegou uma hora que ele quis que Arjuna lutasse, né, que fosse um instrumento para estabelecer a paz espiritual no planeta, dessa forma, né, para estabelecer a religião. Ele usou Arjuna. Arjuna lutou, mas assim, né, lutou quando compreendeu e sabia assim, que não ia morrer, porque Krishna estava estava comandando a carruagem de Arjuna. Então, total destemor, né, Arjuna frente aos inimigos mais poderosos, assim, aos demônios mais poderosos do planeta Terra, em frente a ele, e simplesmente Arjuna lutou destemidamente. Lógico, Krishna protegia tudo, né? Protegia tudo em relação a Arjuna, e assim que a gente deve seguir nessa vida. Assim o devoto puro, ele flui assim em completo amor, né? E destemor nessa vida, porque sabe que tudo é Krishna. Esse é o ponto que temos que chegar, essa pureza, né? Pureza de condução nesse mundo, assim, completamente rendido a Krishna, sem, né, parar de querer controlar, de possuir as coisas, de querer, né, ter esse tipo de prazer que explora o mundo, as pessoas, que destrói, né, a humanidade, assim, prazeres assim, do modo da ignorância e da paixão, desse modo, né? Você vai, essa é minha esposa, essa é a minha casa, eu sou o dono disso, eu sou o marido dessa mulher, tipo assim, querendo possuir tudo, né? E não é, você não é homem, você nem é mulher. As relações acontecem por uma natureza kármica, onde temos que aprender algo, né? A ideia é nós nos relacionarmos como espíritos e compartilharmos, né, valores espirituais dessa forma, né? Nos reunindo para falar sobre Krishna, ouvir sobre Krishna, emanar para o mundo assim coisas boas relacionadas ao divino, ser uma luz transcendental nesse planeta. Essa é a ideia, né? Isso é tudo o que tem que ser falado. Se você entendeu esse verso, você entendeu o mecanismo da natureza material que te faz ficar preso por aqui. Você tem que analisar, né? Que tipo de desejos eu tenho e por que eu estou tendo certos desejos na minha existência. Desejos esses que não estão relacionados com a consciência divina. E aí você entende porque você está se algemando cada vez mais nesse mundo material, ficando preso, né, nesses modos da natureza. Até mesmo assim, no modo da bondade, temos que ter cuidado com esse desejo de conhecimento que faz, né, termos orgulho de sermos assim mais sábios que os outros. Dessa forma também é muito perigoso. Temos que nos render a Krishna, entendendo que Ele é a onisciência, né, dentro do nosso coração, e tão logo, né, acessemos a divindade em nosso interno, através da intuição, todo o conhecimento vai ser revelado imediatamente para o devoto, né? Essa é a verdadeira sabedoria, assim. Não essa sabedoria reativa,
onde queremos nos afirmar nesse mundo assim, lutando contra outras filosofias, outras religiões. Assim, não é essa a posição, né, que Krishna explica sobre a sabedoria. A sabedoria de Krishna é una, ela não é dual, ela não está contra, né, algo. A sabedoria de Krishna ela é imediata. Então, quando você tem a sabedoria do Bhagavad Gita, qualquer outro conhecimento que vem, assim, é um conhecimento artificial, é um conhecimento especulado, né? Não tem a autoridade de Deus. Logo, se você conseguir realmente se associar com o Bhagavad Gita todo dia, né, estudando, lendo, ouvindo aulas sobre os versos, assim, naturalmente a sua consciência vai ficar no topo, né, desse mundo, assim, mas quando o devoto puro fica no topo, significa que ele vai usar a sua sabedoria com amor para servir as outras almas, né, que estão cheias de desejos ignorantes nesse mundo, que estão iludidas. Por isso se diz, né, se prepare para ser, né, ter essa compaixão. É natural. Assim como Krishna vê as pessoas, né, os seus filhos, os seus amigos, os seus amados iludidos nesse mundo, a compaixão de Krishna se manifesta através desse serviço, onde ele vem estabelecer a paz no planeta e também, né, falar o conhecimento acerca do absoluto, que são esses versos que estamos, né, falando aqui no capítulo 7. E se você também, né, se iluminar, o que é o natural, é a alma ser iluminada nesse mundo. Quando você atingir esse ponto no seu coração, onde você vai poder usar a sua vida como Prabhupada e tantos devotos manifestaram, isso aí será o sinal da sua compaixão. Compaixão, né, a maior de todas as caridades, significa que você está distribuindo o conhecimento transcendental para essas almas que estão tentando ser felizes nesse mundo material, mas numa plataforma assim, totalmente errada. Chegou a hora, assim, né? Chaitanya Mahaprabhu, que era o próprio Krishna, ele veio assim, nos ensinar assim, como um devoto puro, né, existe, né? Ele fez esse papel de um devoto puro, dando assim, a sua total misericórdia, o seu amor mais elevado, de forma que quando Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu, ele já liberou todo o universo. Agora depende de nós aceitarmos essa sabedoria e também, se pudermos, né, seguir esse processo de cantar o santo nome de Deus, né, principalmente o Mahamantra, Hare Krishna. E daí vamos purificando a nossa mente, saindo dessa contaminação do falso ego, nos estabelecendo nos pés de lótus de Krishna. E aí esse dito, né, inimigo, como Krishna fala nesse verso, ele vai estar a nosso serviço. O mundo material vai estar a nosso serviço. Nossas sombras, né, nossa chamada escuridão, que na verdade, né, são partes naturais também desse processo do mundo material. Você não tem que vencer nada, não tem que matar ninguém, assim. Quando Krishna fala que é inimigo, significa que você está vivendo sem a consciência divina. Mas quando você está em consciência espiritual, né, naturalmente você observa a luz e as sombras como dualidades, como complementaridades funcionais desse mecanismo material para agir no aprendizado do mundo, né? No final você transcende tanto aquilo que se chama luz, quanto o que se chama, né, escuridão ou trevas.
e você observa, né, as pessoas, assim, você sabe quem está com as qualidades luminosas e quem está com as qualidades da escuridão, assim. O devoto transcendeu, ele já não está mais julgando ninguém, mas ele leva a sua misericórdia, a sua compaixão para quem deseja, né, transcender essas dualidades, para quem quer ir além dessa batalha de Kurukshetra interna. É isso que Krishna fez com Arjuna, né? No final da batalha, todos basicamente foram mortos, né? E sobraram os Pandavas. E daí os Pandavas significa, né, o princípio iluminado que vai gerar um novo tipo de sociedade baseado na evolução espiritual, tendo como centro, né, Deus, Krishna. E aí o Bhagavad Gita é expresso como o conhecimento natural de todos os seres, e aí acontece a real, né, fraternidade, harmonia e paz. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, assim, quando o Srila Prabhupada vem nesse mundo e está tentando incutir, né, esses valores da alma numa sociedade que é completamente, né, está completamente dominada sob os modos da paixão e da ignorância, fica assim meio complicado, né? Mas algumas pessoas realmente, né, devido a méritos de vidas passadas, têm a sementinha ali da devoção pura por Krishna ali, já se manifestando. Então essa voz de um devoto puro acorda as almas, certas almas, e aí o trabalho vai sendo feito, porque nós estamos em Kali Yuga, né? O natural aqui é que as almas são muito caídas mesmo, assim, ao ponto de serem assim como animais pervertidos, né, por causa da inteligência que o ser humano tem. Mas de qualquer forma, o devoto, né, ele é muito misericordioso e ele quer falar sobre Krishna, ele quer falar tudo numa linguagem simplificada, onde as pessoas possam pelo menos obter esse conhecimento. Mesmo que elas não entendam, que elas não se rendam a Krishna, assim, a obrigação, né, prazerosa do devoto é levar esse conhecimento, levar esse processo de cantar o Mahamantra para o mundo. Sim, não importa, assim, o devoto ele não está pretendendo algo assim, né? Mas ele sabe que Krishna faz tudo. A partir do momento que Krishna quer, Krishna pode salvar todo o planeta, né? Como ele fez quando ele veio aqui como Krishna. Ou então as pessoas têm que passar pelos seus estágios de aprendizado, né, para eliminar esse falso ego. Assim, de vida em vida, como a gente falou no começo, a alma tem infinitos desejos e infinitas frustrações que são manifestadas, né, nesse sentimento de infelicidade, de frustração, de raiva, de inveja, né, de tudo aquilo que é oposto ao desejo, né? Oposto ao desejo. Tudo aquilo que você não consegue te faz ficar mal, e tudo aquilo que você consegue te faz ficar bem. Porém, esse bem e mal são temporários, vão acabar, e depois você vai ter outro desejo, e aí outra frustração. E quantas vidas estamos caminhando, né, nesse tipo de dualidade, nessa ilusão, né? Então, isso aí que é o nosso inimigo. Se nós acordarmos para a consciência de Krishna e nos rendermos a Krishna, assim, naturalmente, todos os nossos desejos serão trocados por um único desejo, que é o de despertar o amor por Deus. Esse será o nosso único desejo, né? E toda frustração ou ódio que tivermos será contra nós mesmos, quando nós nos deixarmos, né, desviar a nossa consciência para outras coisas diferentes desse desejo de amor por Deus. É assim que iremos, em uma vida abençoada, nos conduzir, né, amavelmente para a direção
de Krishna. Então, quando a gente fala uma aula assim como essa, o nosso desejo é que todas as pessoas, nessa mesma vida, tomem essa resolução interna. Porque se ela já entendeu, né, para que continuar fazendo aquilo que está prejudicando? É igual se eu falo, se uma droga vai te destruir e você não consegue deixar aquela droga, você quer continuar se drogando, e você vê que aquilo está destruindo a sua vida, porque agora você sabe, né, que aquilo que te dá prazer, na verdade, está te destruindo. Então você imediatamente, se você tiver consciência, né, real e amor próprio, entendendo que essa forma humana é preciosa, que ela deve ser usada para despertar o amor por Deus, imediatamente você para a droga, né? Rejeita assim como lixo, porque como assim, né? Eu estou me destruindo aqui, estou num estado assim mais miserável, né? Minha forma humana assim jogada fora no lixo assim completamente, assim, como assim, né? Mas a gente vê isso acontecendo no mundo e a pessoa simplesmente desperdiça a vida humana dela, que é a forma assim desejada até mesmo pelos semideuses, né? Essa forma humana é maravilhosa. Temos que ter consciência disso, não falar assim, eu não quero ficar nesse mundo, que essa forma é ruim e que eu quero voltar, quero ir para outro lugar, para uma dimensão de amor, de felicidade. Ora, se você quer isso, você tem que ouvir o que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, né? Entender que essa forma humana que você tem é maravilhosa e que você deve usá-la para se libertar desse mundo material. Não é assim, eu não quero, e ficar se lamentando, mas essa vida é muito ruim, assim, mas o que é ruim, o que é bom? Entende? Quando você compreende essa dualidade, assim, eu quero, eu não quero. Não é assim, você tem que se render a Krishna, e então essa voz de Krishna interna vai te conduzir de maneira adequada, né? Com a associação de pessoas que tem a ver com esse trabalho de voltar para o mundo espiritual, há seres também em dimensões, né, extrafísicas. Todo mundo está aqui querendo te ajudar para você atingir o propósito do plano divino que é destinado para você. Entende? Não ficar assim especulando e achando isso e aquilo, né? Ficar muito sentimentalista, ou então imaginando assim, Deus, assim. Não, simplesmente, né, cante o nome de Krishna, assim, pedindo, né, dentro do seu coração que você não quer mais ficar aqui, você compreendeu. Então essa sinceridade, Krishna é um amigo, né? Deus não é assim, é para você ficar, oh meu Deus, eu não quero ficar nesse mundo. Não, você fica com Krishna e automaticamente a sua mente vai se purificando, você vai tomando consciência, né, de tudo, né? Sua intuição vai elevando assim cada vez mais e você começa a caminhar conectado com Krishna nesse mundo e desenvolve no seu coração esse sentimento de compaixão quando você se autorrealiza, quando você se ilumina, e aí você prega no mundo, né? Muitas pessoas não vão aceitar a sua pregação porque elas estão completamente iludidas, né? Sonhando nessa maia, né? Mas você tem que respeitar, tem que tolerar, né? Como diz o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né? Em seu terceiro verso, né, do Shikshastaka. Então você vai humildemente, porque alguma alma, né, de 1000, uma alma vai ouvir o que você vai falar e vai já, a sementinha dele de amor por Deus vai ser regada de alguma forma. E aí o que um devoto puro é? Ele é um distribuidor, né, do pão divino, ele está alimentando toda a alma que chega perto dele. O objetivo de cada um de nós é se tornar um devoto puro, ou seja, ser aquilo que nós já somos eternamente. Só que agora estamos, né, esquecidos da nossa posição como devotos puros.
Não é assim algo de outro mundo viver nessa pureza de amor por Deus. Porém, cada dia você tem que, fazer essa entrega, essa rendição a Krishna para que Ele manifeste, a sua potência em nosso coração para sermos bons servos enquanto estivermos aqui expressando esse corpo material, essa energia densa da terceira dimensão. Também vamos pregar na quarta, quinta, sexta, qualquer dimensão que estivermos, se estamos conscientes de Krishna, levamos o Senhor Krishna para as outras almas. Essa é a maior bênção, se você puder meditar profundamente no que eu estou falando aqui. Se torne imediatamente um devoto, pratique constantemente, cada dia, viva um dia de cada vez, rendido a Deus, esquece o futuro, deixa o passado de desejos e ódios para trás, se fixa em Deus, por isso que Krishna fala, pensa sempre em mim, fica pensando o máximo que você puder em Deus, e observa a sua mente quando ela se desvia muito assim do pensamento de Deus, traz a mente de volta para os pés de lótus de Krishna, para o santo nome, e esse é o trabalho de toda uma vida. E no final, quando vier o abandono dessa forma física, nós voltamos para o mundo espiritual, que é o nosso lar real, o lar onde o espírito é completamente eterno, consciente e bem-aventurado. E aí vivemos felizes eternamente com Krishna em alguma relação específica que desejarmos com Ele. Esse é todo o propósito. Então é isso. Estamos aqui já no verso 27, e espero que quem já ouviu todos os versos já tenha um conhecimento legal acerca do absoluto, conforme Krishna, o próprio absoluto, pessoa absoluta, está falando aqui. Então vou repetir o verso aqui para terminarmos. Ó descendente de Bharata, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Então espero que esse verso assim entre bem profundamente no seu coração, para você se auto-observar naquilo que você está pretendendo, nessa sua vida atual. Vamos ficar bem espertos e usar a nossa inteligência, escolhendo sempre o real, sempre aquilo que vai nos trazer a verdadeira felicidade, e não essa felicidade dual, do dualismo material. Ok? Então espero que vocês tenham gostado da aula. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são ao santo nome do Senhor, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são a sua divina graça, Sri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.